Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindas a mais uma aula, né? E bem-vindos a mais uma aula de geografia, tá? Do 7º ano. O prof vai continuar falando um pouquinho da população brasileira pra gente encerrar esse conteúdo, tá? Mas antes, vamos dar uma retomada aqui na página 377, perdão, que a prof tinha passado para vocês de tarefa até 376. Hoje a prof não vai corrigir, porque vai ficar para uma próxima live, a correção dessas tarefas, beleza? Para não perder tempo, tá bom? Mas a prof não passou a 377. Então, vocês acompanham a prof pra gente fazer essa página bem rapidinho, né? A população brasileira está distribuída de maneira... O que vocês podem colocar? Lembra que a gente estava vendo sobre a distribuição da população? Ela está desigual, vocês podem colocar aqui, tá? Fluxo de migrações internas durante o século XX foram responsáveis por uma maior ocupação do interior, tá? Essa é a resposta. A partir da segunda metade do século XX, milhões de brasileiros emigraram, né, em direção a outros países. Lembra? Imigração e imigração, tá? O Brasil também recebeu muitos imigrantes. Quem vem de fora para cá é imigrante, tá? Ali embaixo, a população economicamente ativa, a PEA, do Brasil é composta por pessoas que exercem algum tipo de trabalho, beleza? Que tipo de trabalho é esse? Remunerado, tá? E também por pessoas desempregadas, porque a pessoa desempregada, ela tá naquela condição momentânea. Não quer dizer que ela não irá voltar a trabalhar ou que a idade dela não permita que ela trabalhe, tá? Então, mesmo estando desempregado ali, ela ainda faz parte da PEA, porque tá na fase de produção, na idade de produção, tá bom? Ali, no laranja ali embaixo. Vocês podem colocar desigualdades sociais no Brasil podem ser observadas na distribuição de renda da população. Eu não vou ler tudo pra gente não perder muito tempo. E no verdinho lá embaixo, a participação feminina no mercado de trabalho vem aumentando. Lembra da pesquisa que vocês fizeram, que eu pedi? Qual era o papel da mulher dentro do cenário econômico do Brasil? Então, o papel da mulher vem aumentando, a participação feminina vem aumentando. Seguindo com isso aqui, vamos para a página 378, tá? Que aqui é ampliando saberes. O que tá falando? Ali tá falando um pouquinho da cultura africana, a importância dos africanos, né? Dos indígenas e os brancos. A gente já tá vendo há algum tempo, quando a gente fala europeus, quando colonizaram o Brasil, a gente, de certo modo, tá falando dos brancos caucasianos, né? Que ainda é a grande maioria da população brasileira. Pelo menos é declarado no censo, tá? A grande maioria não, mas a maioria da população brasileira. Esses brancos, eles foram importantíssimos para dizer o que o Brasil é hoje, tá? Não só os brancos, mas todos esses povos. Vou começar um por vez. Então, assim, eles vieram, eles trouxeram muito da cultura europeia, principalmente, tá? A gente teve etnias tipo chamada de amarelos, né? Os orientais, mas eles influenciaram, principalmente os japoneses, mas não quanto o europeu, tá? Então, assim, vocês podem pensar que a gente herdou muito e modificamos totalmente a sociedade graças ao processo de colonização do branco no território brasileiro. Os negros, eles tiveram um papel fundamental e até importante a gente ressaltar que hoje a gente está vendo nos livros de história, mas muito da colonização, da descendência africana, da influência deles
no povo brasileiro foi deixado de lado, esquecida, tá? A gente tem que levar em consideração o continente africano sempre foi um continente muito rico de riquezas naturais, tá? Mas por causa de políticas de colonialismo, neocolonialismo, que vocês vão estudar mais pra frente, vocês vão entender esse contexto de exploração. E eles vieram para ser escravizados no Brasil. Muitos foram vendidos lá ilegalmente, tá? E vieram para o Brasil, há relatos de reis, de príncipes africanos que acabaram vindo para o Brasil como escravo. Então, o que a gente pode falar dos negros? Eles influenciaram muita coisa. Culinária, hábitos, religião, dança, algumas palavras do nosso vocabulário também. Foi uma mistura com os povos africanos, a gente não pode esquecer isso, tá? Então, muita coisa a gente herdou deles e fez com que o Brasil tornasse o que é. Porque a gente não é um europeu propriamente dito e nem africano propriamente dito. O brasileiro é a mistura dessas raças e dessa raça também que a gente pode esquecer, que são os indígenas. Os indígenas, eles estavam aqui no Brasil antes de ser colonizados pelos portugueses, né? E na América toda tinha povos nativos, alguns mais instruídos, outros um pouquinho menos, né? Mas não vamos entrar na questão de quem era mais evoluído ou não, mas existiam sociedades mais instruídas. O que vocês têm que entender? Eles são peças chaves, porque muito dos hábitos que nós temos também herdamos deles. Um dos hábitos que eu acho mais importante, que o brasileiro herdou dos indígenas, foi tomar banho todos os dias. Os europeus não faziam isso. E eu não sei se há relatos sobre os africanos também, tá? Então, muita coisa na culinária, né? E muito sobre a natureza, até entender a flora e a fauna brasileira, tá? Esse povo aqui foi praticamente Gente, recapitulando aqui, então, os indígenas, eles têm um papel muito, muito importante também para dizer o que é o brasileiro. Então, hoje a gente pode dizer que o povo brasileiro é a mistura dessas três raças aqui, com certeza, tá? A gente vê algumas características do sul do Brasil, a gente vê o fenótipo, né, das pessoas, a maioria branco. Algumas regiões a gente tem uma concentração maior do fenótipo negro, né, que é a aparência da pele, mas isso não quer dizer que não houve a mistura das três raças, tá? Eu acredito, e como brasileiro, é incorreto a gente falar, eu sou alemão, eu sou... Não, é brasileiro. O alemão é quem nasceu na Alemanha. O brasileiro, ele tem uma formação étnica, que é essa mistura de raça aqui, tá? A gente herdar um pouco mais, um pouco menos de alguns povos é uma coisa. Agora, afirmar que o brasileiro existe uma raça pura, não tem como, não tem. É um estudo assim muito complicado. Talvez na área das ciências tenha algum estudo sobre isso, mas nós falamos como formação de uma nação, a nação brasileira é isso aqui. Então, seguindo isso aqui, vocês leem a página 378 em casa. Vou responder a 379, 380, 381 e 382, tá bom? Eu vou colocar aqui no quadro para vocês não esquecerem. 379 até 382. Tá bom, gente? Essa é a tarefinha de vocês e na próxima live a gente corrige, tá bom? Um beijo, fiquem bem.